Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Eric Marques e hoje eu vou falar sobre o triguilho. Bom, triguilho é um alimento, utilizado como ingrediente na formulação de diversas rações, podendo ser utilizado tanto para ruminantes como não ruminantes. Bom, e o que seria o triguilho? O triguilho nada mais é do que uma junção de subprodutos que são formados e gerados a partir da fabricação da farinha, a partir do grão do trigo, né? Então temos aí compondo o triguilho, resíduos da farinha, grãos quebrados, grãos coxos e grãos pequenos. Então, na junção desses resíduos que temos durante esse processo de fabricação da farinha, nós obtemos o triguilho. Bom, a seguir temos aqui uma tabela, com dados de produção de trigo em toneladas. Quem forneceu a fonte, no caso, foi o Conab, é uma instituição, um órgão, que ele faz um levantamento da produção e da safra dos grãos no território brasileiro. E para a safra de 2024, nós tivemos uma produção de 8.836.000 toneladas de trigo, né? O triguilho, no caso, ele é um subproduto que nós obtemos, no processo aí de conversão do trigo, do grão, em farinha. Então, nesse processo, você tem uma perda, que são os resíduos, a partir da classificação, o que não é adequado, para ser transformado em farinha, entra nessa parte de subproduto. Cerca de 20 a 30% dela corresponde ao triguilho, que é o que nós vamos obter a partir desse processo. Bom, e o que torna interessante, no caso, a utilização do triguilho na alimentação animal? Bom, um desses fatores é o custo, que ele é menos oneroso do que os principais ingredientes que utilizamos aí na formulação de dietas, convencionalmente. A sua composição, pois o triguilho ele tem um bom valor nutricional, seja ele de proteína, energia e demais componentes, e a versatilidade, seja para o uso na dieta de ruminantes, não ruminantes. Então, ele tem algumas peculiaridades que o tornam interessante na hora da formulação de uma determinada dieta, Bom, e quando torna-se interessante a utilização do triguilho, na verdade? Nós temos aí o período da safra, que é quando a gente tem um maior volume do milho, do grão do milho sendo ofertado no mercado e o preço dele é mais acessível. Porém, quando nós entramos na safrinha, no período seco, onde é um produto mais escasso, o preço tende a subir e onerando ainda mais o custo da ração. Então, o triguilho ele entra aí nessa etapa como um ingrediente interessante para compor parte da ração, diminuindo o custo, porque, dada a sua composição, ele se assemelha um pouco ao milho, onde torna-se possível utilizar ele no lugar do milho em determinadas quantidades. Bom, a seguir aqui temos um comparativo, da composição bromatológica de cada alimento, seja do milho grão ou do triguilho, e observamos aqui que temos algumas diferenças em suas frações, de nutrientes. Na energia metabolizável, o triguilho ele tem um valor inferior ao do milho, não é tão distante, porém inferior. A proteína bruta do triguilho, ela é maior, tem um teor maior e até inclusive alto, Inclusive, os valores de proteína do triguilho são superiores ao do grão de trigo. Porém, vale salientar que a questão dos valores biológicos, tem que ser levada em consideração. Então, apesar de ter um valor alto de proteína, a qualidade dessa proteína ela tem que ser avaliada. No caso de FDN, o triguilho apresenta maior teor de FDN em comparação com o milho. O estratégia não é muito diferente. E o que a gente é interessante observar é que o teor de fibra bruta do triguilho ele é alto, o que pode surtir influência sobre a capacidade do animal de digerir o alimento. Bom, vantagens e desvantagens. Como vantagens, temos primeiramente o custo, que sofre uma redução quando utilizamos ele para complementar parte do milho utilizado na ração. Alta concentração de fósforo, que é bacana, Maior concentração de nutrientes em comparação com o grão, aqui diz respeito à proteína. Tem boa aceitabilidade para o animal aceita esse alimento bem. Boa concentração de proteína, já mencionado. Tamanho reduzido das suas partículas de fibra. Então, essa última característica aqui é interessante porque quanto maior
a granulometria dessa fibra, menor o tamanho no caso, a maior facilidade e ação sobre a superfície do material, né? Então tem uma melhor ação enzimática sobre a superfície desse material, né? Maior superfície de contato. Em contrapartida, como desvantagens temos o seu alto teor de fibra, né? Que vai prejudicar, no caso, a digestão, né? E vai ter relação aí com queda aí no potencial de conversão alimentar do animal. Tem um menor valor biológico de proteína, né? Então, assim, o perfil aminolítico da proteína do triguilho, ele carece de alguns aminoácidos essenciais que são importantíssimos na produção do animal. Então, rações à base de milho e soja, quando utilizado o triguilho para compor a ração, é necessário a inserção e utilização de aminoácidos, né, para completar essa dieta aí, para atender às exigências do animal. Tem uma alta relação fósforo e cálcio, né, o que é prejudicial, porque tem mais, e não é pouco, é muito mais fósforo do que cálcio, então a relação no triguilho está em cerca de 11 para 1, o que normalmente seria 2 para 1 de cálcio e não de fósforo para cálcio, que tem relação com o metabolismo de absorção, né, desses mesmos, e essa relação alta ela tem prejuízo sobre a homeostase, né, desses processos. Ela tem uma menor concentração energética em comparação com o milho, então um dos problemas é que quando utilizamos elas no lugar do milho, né, em determinada quantidade, é necessário o uso de algum produto que vá complementar esse déficit energético. Bom, essa aqui é uma tabela de um estudo que eu busquei aqui para apresentar. Foram 4 experimentos, porém dentro de um estudo só, né? Então, alterou entre esses estudos aqui o tempo, né, de avaliação e o número de animais. Bom, nesse aqui, assim como nos outros, eles buscaram avaliar a performance do animal em função da inclusão, né, de teores diferentes de triguilho na composição da ração. Vou esclarecer alguns termos aqui, que vamos passar a seguir para as demais tabelas, é a mesma nomenclatura. Weight Middlings corresponde ao triguilho, ADG é ganho médio diário, ADFI é consumo médio diário, e as demais aqui é eficiência calórica, energia metabolizável e energia líquida. Bom, eles aqui, né, a gente consegue observar que eles avaliaram que em função do aumento das concentrações de triguilho, teve uma queda linear, né, no ganho médio diário e no consumo médio diário. Então, a gente percebe aqui na dieta controle, né, com 0% de triguilho, que ele tem um consumo superior à subsequente. Então, a partir do momento que a gente vem aumentando o teor aqui, vai havendo uma diminuição aqui no consumo e no ganho diário. A conversão alimentar não teve diferença significativa, não apresentou mudança nenhuma em função da inclusão. E aqui a gente tem os animais no dia 0 e no dia 21. Vale lembrar que o início do experimento, os animais estavam com esse peso aqui de 11,9 e no final 24. Então, a gente consegue avaliar aqui, a partir da dieta controle, o desempenho desses animais. Então, em função do incremento da porcentagem de triguilho, a gente tem uma diminuição aqui no ganho de peso. Bom, essa aqui é uma segunda tabela, respectiva a um outro experimento. É o mesmo princípio, né, só que temos algumas diferenças aqui. O número de animais utilizados foi diferente, né, aqui foram 210 animais. O peso inicial foi 6,85 kg, né, animais de 26 dias de idade. Bom, aqui só foram 2 fases avaliadas, né, de 0 a 14 dias e de 14 a 35 dias de experimento. Na primeira fase, com incremento, com a inclusão de volumes diferentes de triguilho na ração, não foi observado diferença nem no ganho de peso diário, nem no consumo médio diário. Porém, a partir do segundo já observou-se essa diferença. Então, a partir do momento que você foi feita a inclusão de maiores teores de triguilho, foram decaindo de forma linear, tanto o ganho médio diário quanto ao consumo médio diário. Em relação à eficiência calórica, não houve resposta. Bom, esse aqui é um terceiro experimento, o mesmo princípio, porém esse aqui tem um pouco algumas peculiaridades, né, algumas diferenças, que eles utilizaram DDG
em até 20% na dieta, na composição da dieta, juntamente ao triguilho. Porém, não foi observado interação entre os dois, né? E o DDG não influenciou em nenhuma forma a questão do desempenho. Nessa dieta aqui, eles observaram sim, também, a partir do momento que você faz a utilização de maiores níveis de teores de triguilho, queda, né, no ganho médio diário. Porém, o consumo médio diário não teve alteração. O animal consumiu o mesmo volume, porém o ganho foi inferior e a conversão alimentar também foi inferior. Eles também observaram aqui que de 0 a 21 dias, o peso ele também teve um decréscimo em função do aumento dos teores de triguilho. Também teve aqui uma diferenciação aqui no número de animais, peso inicial e idade de vida, né, que foram animais com 39 dias de idade. Bom, essa aqui é a quarta tabela, respectiva ao quarto experimento. Tiveram algumas mudanças, né? Nessas aqui eles também fizeram a inclusão de óleo de soja para fazer o equilíbrio da energia líquida nas dietas, né? Como eu disse, um dos problemas que tem-se com a utilização do triguilho é que ele fornece menos energia que o milho. Então, à medida que você incrementa o volume de triguilho e diminui o de milho, você vai tendo um déficit energético. Aí, para fazer esse suprimento, né, para compensar essa falta, esse déficit, foi feita a utilização de óleo de soja. Aqui, no caso, na fase 1, de 0 a 12 dias de experimento, observou-se uma interação, no caso dos níveis de triguilho com os teores de óleo incluído. Nas dietas que não houveram, não foi feita a inclusão, o animal ele teve um consumo maior de alimento, isso em função do déficit energético, então para alcançar os níveis de energia, supondo, por exemplo aqui, onde foram incluídos respectivamente volumes de óleo, o animal ele não teve incremento no consumo. Aqui na questão do ganho de peso, observou-se que à medida que se aumenta os níveis de triguilho, dos teores de triguilho na composição da ração, tem uma queda no ganho de peso final do animal, no volume que o animal alcança. E quando chega nas dietas 4 e 5, que foi feita a utilização de óleo, não observa-se essa queda. Justamente porque o animal ele não carece desse déficit energético, né? Então aqui o óleo ele faz o complemento. Bom, essa aqui foi a nossa fonte bibliográfica, né? Então aqui estão os materiais aos quais eu obtive a informação e extraí as tabelas. Caso alguém queira dar uma olhada, as tabelas estão nesse trabalho. Bom, galera, é isso aí. Falamos do triguilho hoje, todos os aspectos dele interessantes, né? O que torna viável aí para a produção animal. Até mais.